Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje no domingo eu vou falar a respeito do Top 5 das bilheterias do final de semana e das marcas que foram batidas. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal FFF, eu peço que vocês se inscrevam. Eu não sei o que aconteceu no YouTube na última semana. Direto eu tô entrando para ver os dados e do nada somem 30, 40, 50, até 100 inscritos de um minuto para o outro. Então o YouTube tá tirando inscritos dos canais. Então se vocês ainda não se inscreveram, não deixem de se inscrever, que me ajuda bastante, principalmente numa época como essa que o YouTube tá tirando inscritos. E esse final de semana foi bem mediano, nada teve muito destaque, então eu vou listar rapidamente o Top 5 da semana, porque depois eu quero abordar alguns outros filmes que as pessoas me pediram para abordar nesse Clube da Bilheteria aqui. E na primeira posição desse final de semana, com 21 milhões de dólares, ficou o filme Angel is Falling. Para quem não sabe, Angel is Falling é o terceiro filme da franquia Invasão, né, estrelando o Gerard Butler, que começou com Invasão na Casa Branca, depois Invasão a Londres e agora Invasão ao Serviço Secreto. São 3 filmes, mas essa trilogia é bastante interessante. O primeiro filme estreou com 30 milhões, o segundo com 21 e o terceiro agora também com 21 milhões. Depois do segundo, muitas pessoas acharam que essa franquia não ia continuar, mas eles decidiram fazer um terceiro filme. E o que é mais curioso é que, ao contrário do que a gente vê por aí, o último filme, o terceiro filme da trilogia, tem o menor orçamento de longe. O primeiro filme custou 60 milhões de dólares, que foi um orçamento relativamente baixo. O segundo custou 70 milhões de dólares, que foi um aumento considerável, mas não tão alto assim. E o terceiro custou somente 40 milhões de dólares para ser produzido. Então, essa abertura de 21 milhões é muito boa se a gente considerar que o filme ainda tem potencial para fazer bastante dinheiro ao redor do mundo. E mundialmente, o primeiro filme da franquia terminou com 170 milhões de dólares, enquanto o segundo terminou com 205 milhões. Então, mesmo que esse filme não seja tão bem sucedido quanto o segundo, mas faça os 170 milhões que o primeiro fez, com certeza ele vai ser muito bem sucedido para Lionsgate, porque com 40 milhões de orçamento e fazendo 170 milhões é um resultado muito bom. Lembrando que a tendência de uma franquia é que ela cresça no mercado internacional, assim como aconteceu entre o primeiro e o segundo filme. Então esse filme pode dar mais lucro ainda para Lionsgate. Na segunda posição ficou o filme da Universal, Good Boys, que em português é chamado de Bons Meninos, e o filme caiu bem pouco, caiu, se não me engano, 41%, e o filme fez mais 11 milhões de dólares, chegando a 49 milhões de dólares ao redor do mundo, e eu acho que o filme vai ser bem sucedido também, porque novamente o filme teve um orçamento baixo de 20 milhões, e a queda foi pequena, então eu acredito que esse filme ainda consiga fazer mais um bom dinheiro nas próximas semanas. Na terceira posição ficou o filme da Sony, Overcomer, que eu não encontrei um título em português, que é um filme cristão, parece que é um filme de religião, que custou 5 milhões de dólares e abriu com 8 milhões de dólares. Esse gênero de filmes religiosos, é um gênero bem pequeno, é um gênero bem de nicho, mas como a gente pode ver, se o filme tiver um orçamento correto, se o filme tiver um orçamento baixo, ele tem grandes chances de ser lucrativo. É mais ou menos o que a gente vê com filmes de terror. 8 milhões de dólares pode ser uma estreia muito bem sucedida por um filme de terror, se o filme de terror custou 2, 3, 4 milhões de dólares, mas pode ser uma estreia desastrosa para um filme de aventura, por exemplo, que normalmente custa de 100 milhões de dólares para cima. E na quarta posição ficou o filme Rei Leão, né, o remake do Rei Leão agora de 2019, que fez também 8 milhões de dólares e chegou a 1,508 bilhões de dólares. Então ele é somente o 9º filme de todos os tempos a bater 1,5 bilhões de dólares, pelo menos sem ajustar pela inflação. Obviamente eu não vou entrar nessa discussão de novo, mas o filme ocupa hoje a 9ª posição e ele está muito próximo de ultrapassar outros 2 filmes, sendo eles Velozes e Furiosos 7 e o primeiro filme do Vingadores, que estão somente um pouquinho acima, e com certeza o Rei Leão vai ultrapassar eles. E dessa forma eu não vou nem entrar muito a fundo nesse assunto, obviamente, porque o filme já se tornou o remake mais bem sucedido da Disney há algum tempo, então eu não vou nem fazer comparações mais com Cinderela, com A Bela e a Fera, com O Livro da Selva e etc. Eu só queria saber de vocês se vocês acham que algum outro filme
esse ano vai ter potencial para bater essa marca, principalmente Frozen 2 e Star Wars Episódio 9. Vocês acham que um desses dois filmes vai ter potencial para bater também a marca de 1,5 bilhões? Eu acredito que os dois têm potencial, mas eu não sei se os dois vão ter fôlego para fazer isso. Star Wars eu acho que é mais provável, mas considerando o que aconteceu com os últimos Jedi, não é uma certeza absoluta o filme conseguir chegar a esse nível. E na quinta posição ficou o filme Hobbs e Shaw, que fez mais 8 milhões de dólares em território americano. Em território americano, como eu tô dizendo desde o começo, o filme não foi muito bem. A franquia Velozes e Furiosos nos últimos anos não tem ido tão bem assim em território americano, mas como eu venho falando desde o início, a história desse filme ia ser escrita pela China. E de fato foi o que aconteceu. O filme abriu com 105 milhões de dólares em território chinês, colocando ele na terceira posição dessa franquia entre as maiores aberturas de Velozes e Furiosos até o momento, ficando atrás somente dos mais de 180 milhões de dólares que Velozes e Furiosos 7 e Velozes e Furiosos 8 fizeram em território chinês. Então o filme não conseguiu ficar na mesma medida que os anteriores, provavelmente porque não tem o Vin Diesel, não tem uma série de atores, mas mostrou que o The Rock é sim um fenômeno na China e ele conseguiu praticamente sozinho. Como eu disse na semana passada, o Jason Statham também fez filmes bem-sucedidos na China, como por exemplo The Meg no ano passado, mas o The Rock é uma grande celebridade por lá e 105 milhões de dólares na estreia é uma estreia muito boa. Então se a gente pegar a abertura e o total que os filmes anteriores fizeram por lá, o 7 e o 8, e considerar essa abertura de 105 milhões, esse filme tem potencial para chegar a 220 até 250 milhões de dólares em território chinês, então mais pelo menos 100 milhões de dólares esse filme vai fazer por lá. E com esse resultado, o filme chega a 588 milhões de dólares mundialmente, que não é um resultado tão bom assim por enquanto, considerando que o Velozes e Furiosos 8 abriu com esse valor praticamente no primeiro final de semana. Então o filme ainda está correndo atrás dos filmes anteriores, mas é um filme derivado e eu acho que eles já conseguiram pelo menos afastar o título de um fracasso ali, porque o filme custou 200 milhões de dólares, já está chegando a 600 e deve fazer, como eu disse, mais pelo menos 100 milhões somente em território chinês, e o filme ainda nem deixou o top 5 dos Estados Unidos e ainda deve estar fazendo um bom dinheiro em outros territórios. Então o filme deve chegar tranquilamente até uns 750, 800 milhões de dólares e eu acho que existe até a possibilidade deles confirmarem uma sequência. Porque eu sei que a Universal tá tentando fazer filmes derivados da franquia Velozes e Furiosos, então nada mais certeiro do que investir novamente em uma fórmula que já deu teoricamente certo desse Hobbs e Shaw. Eu acho que fazendo 800 milhões de dólares é mais garantido você investir em uma sequência para esse filme do que você tentar pegar outro personagem e fazer um filme derivado. A gente viu isso, por exemplo, com Rogue One e o filme do Solo. O Rogue One bateu 1 bilhão de dólares e o filme do Han Solo não fez nem 400 milhões. Então eu acho que é mais confiável você botar dinheiro novamente no The Rock e no Jason Statham do que arriscar com algum outro ator. E no ano de 2019, o filme já chegou à 8ª posição com esse resultado de 588 milhões, ficando atrás somente de uma série de filmes produzidos ou coproduzidos pela Disney e o filme chinês Terra à Deriva. E essa bilheteria de 588 milhões dentro do universo dos Velozes e Furiosos, ele fica hoje atrás de Velozes e Furiosos 5, 6, 7 e 8. Mas existem possibilidades deles baterem o filme 5 e o filme 6. Porque o filme 5 fez 626 milhões de dólares, enquanto o filme 6 fez 788 milhões. Então, como eu disse, se o filme atingir 800 milhões de dólares, ele vai ficar atrás somente dos dois últimos, que é um resultado muito positivo, apesar do orçamento ter sido muito grande. Como eu tô falando desde o início, se a Universal confirmar uma sequência para esse filme, eu tenho certeza que esse filme vai custar no máximo 160 milhões de dólares e não os 200 milhões que esse filme custou. Então, pessoal, o top 5 da semana é esse, mas eu quero aproveitar para citar alguns outros filmes que algumas pessoas me mandaram em inbox para eu falar a respeito aqui, que eu não tenho falado muito nos últimos Clube da Bilheteria. Então, se vocês têm algum filme que vocês querem que eu aborde, diga nos comentários ou me mande pelo Instagram, @triplofasa, que é mais fácil ainda de eu visualizar a mensagem de vocês por lá. Então, eu vou falar a respeito de alguns filmes que algumas pessoas me pediram para abordar aqui.
O primeiro é o filme Homens de Preto Internacional. Algumas pessoas me perguntaram, pô, faz tempo que você não fala do filme, foi um sucesso, foi um fracasso? E o filme foi um dos grandes fracassos de 2019. O filme ficou muito aquém dos outros filmes. Para vocês terem uma ideia, o filme não chegou a fazer nem metade do que nenhum dos outros filmes fez. E mesmo contratando a dupla do Thor Ragnarok, o filme fez somente 253 milhões de dólares contra 441 do primeiro filme, 589 do segundo filme e 624 milhões de dólares que o terceiro filme fez. Lembrando que o terceiro filme já não foi adorado pelos fãs e mesmo assim ele chegou perto de 700 milhões de dólares, enquanto esse quarto filme não chegou nem a 300. Então a gente vê a falta que o Will Smith fez nessa franquia. E outro filme de 2019 que também chamou a atenção de muita gente, muitas pessoas adoraram o filme, foi o filme Rocketman, que com certeza fez dinheiro para Paramount. Com certeza foi um filme bem sucedido considerando a bilheteria e o orçamento do filme, mas eu acho que eles esperavam algo muito maior, considerando que Bohemian Rhapsody, que foi uma grande inspiração pelo menos para o marketing de Rocketman, o filme chegou a praticamente $1 bilhão contra 187 milhões de dólares que Rocketman fez. Então, obviamente, é muito difícil replicar o que o filme Bohemian Rhapsody fez, principalmente porque envolve Queen, envolve Freddie Mercury e etc., mas eu acho que o filme ficou aquém das expectativas, mas deu lucro para o estúdio. E algumas pessoas me pediram para falar a respeito de alguns outros filmes, mas eu vou fazer um vídeo nessa próxima semana a respeito dos maiores fracassos de 2019, entrando um pouquinho mais em detalhes a respeito de cada um deles, a respeito do orçamento e da bilheteria, então não quero ter que atropelar esses filmes aqui no final desse vídeo agora. Então se vocês têm mais algum filme que vocês querem que eu aborde aqui no Clube da Bilheteria, digam nos comentários aqui abaixo. E só lembrando, eu vou fazer também um vídeo, se não me engano amanhã, a respeito das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Eu fiz um vídeo a respeito dos homens mais bem pagos de Hollywood e agora eu vou fazer um vídeo a respeito das mulheres. E eu tô dizendo isso porque eu fiz o vídeo a respeito dos atores mais bem pagos e algumas pessoas me perguntaram se eu vou fazer também das mulheres. Obviamente eu vou fazer também, assim como eu fiz no ano passado. E pessoal, agora como sempre eu quero saber de vocês o que vocês acharam do resultado desse final de semana e quanto vocês acham que o filme Hobbs e Shaw vai fazer até o final da sua corrida. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.